Eu acho que, a princípio, isso vai ser primeiramente um desabafo. Sendo breve, o que eu queria falar é que se você está assistindo isso, é porque as coisas deram certo. Podem não ter dado certo da forma como a gente imagina que daria. Mas dar certo nem sempre é uma questão de acontecer da forma como as nossas expectativas pensam que vai acontecer. Eu entendo que o objetivo é a gente superar as expectativas. Mas uma verdade que a gente tem que admitir antes de superar as expectativas é que essas expectativas existem. E elas vão existir. Acontece que a gente não luta para que elas não existam. A gente luta para ficar consciente a partir do momento em que elas começarem a existir, para que a gente se regule novamente à realidade. Até porque a intenção não é que as coisas saiam exatamente da forma como a gente quer que elas saiam, ainda que elas jamais vão sair. O que pode sair desse acontecimento é o resultado de fatores. Então, assim, independente da fase onde a gente se encontra, a gente não pode controlar o processo. Mas isso a gente já sabe. Eu acredito que eu tô falando só léguas e obviedades, mas é o que eu sinto no momento, é o que eu sinto ser necessário dizer. Outra coisa, ninguém vai fazer as coisas da forma como você faz, sabe? Então, se existe uma coisa que é interessante a gente reforçar, é a nossa capacidade de aprender. E nossas influências. A gente tem que reconhecer o óbvio. Tipo, eu tô falando aqui coisas óbvias, mas aí eu também acredito que seja preciso a gente reconhecer as coisas óbvias. Nem sempre a gente vai estar naquela vibe de estar impulsionando. Às vezes a gente só quer descansar e tudo bem. Às vezes a gente só não gostou do lugar e tudo bem. Às vezes a gente só não quer socializar e tudo bem. Às vezes a gente quer sair e tudo bem. Mas a gente também precisa partir do ponto que estamos fazendo isso pela experiência, não pelo resultado, porque o resultado pode ser muitos outros. Tudo bem. Agora, como que eu desacelero e aprecio? Porque o que acontece também quando a gente é frustrado em relação às expectativas que a gente teve e não foram da forma como a gente imaginou, como a gente consegue lidar com a frustração? E eu acredito que não é uma resposta fácil de chegar, porque cada um vai ter sua forma. O importante é a gente respeitar esse processo de lidar com a frustração e, primeiramente, reconhecê-la. Porque eu percebo que muita gente se frustra, não sabe reconhecer que se frustra e quer frustrar o outro. E frustra muitas vezes, acaba virando um efeito dominó. E aí, pra gente sair disso, é necessário que a gente deixe a bagagem para trás. E essa bagagem inclui pessoas. Algumas pessoas não trazem o melhor em você. E a gente precisa reconhecer isso. Apesar de a gente, às vezes, ser impulsionado pelas nossas provocações. Também devemos estar atentos pelo que a gente é provocado, né? Mas, enfim, a experiência traz repertório. Não necessariamente a experiência vivida. A leitura também traz repertório. E para que repertório? Comunicação. Para isso que eu tô fazendo aqui agora, que eu consigo fazer. É preciso que eu reconheça que o meu processo é diferente. E é diferente para cada um. Tipo, eu tenho uma amiga, ela tá fazendo esse projeto de promover marcas, pessoas, enfim. Ela tá fazendo a expressão dela. A arte de expressar, que ela tem no Instagram, se alguém quiser procurar. E aí, ela tem essa forma de fazer arte. O que a gente entende é que a arte, ela passa por um processo, correto? E ela não vai ser a mesma, vai ser diferente para cada um, né? A arte é justamente transformar esse processo em alguma coisa palpável, uma experiência material que possa ser sentida no toque. Mas enfim, é preciso confiar também.
Mas aprender a ter confiança é uma coisa que leva tempo também. A gente tá numa época, num século de tecnologia, mas a gente continua sendo o humano com a cabeça de sempre. Aquele humano que está num processo evolutivo também. Um humano que nasce chorando, um humano que tem que aprender as funções. Então tem muitas funções para além das básicas, que são habilidades que são necessárias a gente desenvolver para conseguir navegar na vida com mais tranquilidade. Eu não estou falando que eu sou tranquila sempre. Eu tenho os meus momentos. Acontece que não preciso expor os meus momentos. Mas autenticidade não é sobre quantidade. É sobre aprender no processo e aceitar que cada coisa vai ter um resultado. Uma coisa que eu tive que aprender é dar o meu tempo pra mim. Dar o meu tempo pra mim, entendeu? Tira um dia, vai lavar um cabelo, vai ouvir uma música, vai dançar sozinho. Vai andar sozinho, entendeu? Mas assim, sempre buscando solitude, apesar dos encontros serem constantes também. Acontece. Acontece que na solitude eu me sinto mais eu. Mas eu também vejo que na solitude eu mudo e me afeto. E sempre tento me afetar da melhor forma possível. Tem sido processo. Eu percebo que quando a gente eleva, a gente quer elevar os outros. E quando a gente rebaixa, a gente quer rebaixar os outros. Não significa também que a nossa confiança precisa ser validada pelo outro. Às vezes as pessoas vão ver o oposto do que você mostra. Não é sua culpa nem sua responsabilidade lidar com isso. Mas isso é uma coisa óbvia, é um conselho que todo mundo sabe, a gente às vezes só esquece. Ninguém pode fazer as coisas da forma como você faz. Ninguém pode ser você. O que a gente tem que procurar aprender é como ser mais a gente. Mas sem se perder nas obsessões e paixões, não necessitar, não depender. E ao mesmo tempo respeitar o processo. Somos codependentes, vamos precisar um do outro. Não necessariamente necessitar, mas procurar codepender. É isso. A gente se vê em outro momento. Talvez mais cedo do que imaginam. Depende do que imaginam. Depende das expectativas. Eu só não coloco muito assim pra não ter aquela coisa, aquele choque. Eu não posso prometer algo que eu não posso entregar. Eu estou entregando o meu processo e ele é isso aqui, olha. Vai dar certo, já deu certo, ainda que não tenha sido da forma como a gente imaginou. É isso.